A Ferrari se encontra em um momento decisivo da temporada 2025 da Fórmula 1. Após um início marcado por instabilidade, resultados decepcionantes e desempenho abaixo do esperado, a escuderia italiana prepara uma das suas mais importantes atualizações técnicas do ano. O foco está em uma reestruturação profunda da suspensão traseira do SF25, um desenvolvimento que pode ser o divisor de águas na tentativa de reverter a situação e recolocar a equipe na disputa real por vitórias. A expectativa para a próxima corrida é enorme. Em Maranello, engenheiros e especialistas trabalham intensamente nas últimas semanas com um único objetivo: melhorar a estabilidade, a tração e a previsibilidade do carro, três áreas em que a Ferrari tem sido superada por rivais como McLaren, Red Bull e Mercedes. A nova suspensão traseira, que vem sendo testada em simulações e bancadas desde o início de junho, será finalmente levada à pista na próxima etapa, com componentes completamente novos e uma geometria reformulada, visando resolver uma série de problemas crônicos que acompanham o projeto desde os primeiros testes de pré-temporada. As dificuldades enfrentadas pela Ferrari com o SF25 estão diretamente ligadas ao comportamento errático do eixo traseiro em diferentes condições de pista. Em curvas de alta velocidade, o carro sofre com instabilidade e dificuldade para manter o contato ideal com o solo, especialmente em trechos ondulados ou quando o asfalto oferece baixa aderência. Já nas zonas de tração, principalmente na saída de curvas lentas, o carro apresenta uma tendência de escorregamento que compromete o tempo de volta e acelera o desgaste dos pneus. Essas características, embora mascaradas em classificações por uma volta, têm cobrado um preço alto nas corridas. Durante os testes privados realizados pela Ferrari em Fiorano, e posteriormente nos treinos livres do GPS recentes, ficou claro que o carro sofre com a oscilação longitudinal da suspensão traseira. Em velocidade plena, o chassi quiçá em certos trechos, fenômeno que se assemelha a um retorno do porpoising de temporadas anteriores, só que de forma localizada e menos violenta. Esse comportamento afeta a confiança dos pilotos, especialmente na hora de atacar os limites da pista em fases críticas da corrida. Ciente da urgência em mudar esse cenário, a Ferrari optou por uma abordagem agressiva. A nova suspensão traseira é inspirada em soluções já adotadas com sucesso por McLaren e Red Bull, principalmente no desenho dos braços de arrasto inferiores e na fixação do conjunto ao chassi. A ideia é criar uma estrutura mais rígida lateralmente, mas com maior capacidade de absorção vertical, permitindo que o carro permaneça mais estável em frenagens intensas e em mudanças rápidas de direção. Outro aspecto fundamental da atualização é o posicionamento dos componentes para alterar o fluxo de ar que passa pela parte traseira inferior do carro. Com a nova arquitetura da suspensão, espera-se que o fluxo aerodinâmico seja melhor canalizado para o difusor e o assoalho, dois elementos vitais para a geração de downforce. A Red Bull já havia obtido grande sucesso em anos anteriores com esse tipo de solução, e agora a Ferrari tenta replicar, com adaptações ao seu próprio conceito, o mesmo tipo de eficiência. Internamente, a equipe de aerodinâmica da Ferrari trabalhou em conjunto com o setor de dinâmica veicular para garantir que as novas peças não apenas fossem eficazes isoladamente, mas também integradas de forma harmoniosa ao conjunto geral do carro. Isso inclui novos ajustes nos dutos de refrigeração dos freios traseiros, modificações no posicionamento dos braços da suspensão para reduzir o arrasto e novos sensores para coletar dados mais precisos em tempo real. A atualização é tão significativa que a Ferrari chegou a alterar parte do design da caixa de câmbio para acomodar um novo sistema. Para os pilotos, especialmente Charles Leclerc, a expectativa é de que o novo conjunto ofereça maior confiança ao volante. Em diversas entrevistas ao longo da temporada, Leclerc expressou sua frustração com o comportamento imprevisível do SF25 em condições variáveis de pista, algo que o impedia de extrair o máximo nas corridas mesmo quando largava de posições favoráveis. Lewis Hamilton, por sua vez, acredita que as mudanças podem transformar a experiência de pilotagem, tornando o carro mais comunicativo e progressivo nas respostas, algo que ele valorizou muito em seus anos de Mercedes. Nas palavras do próprio Hamilton, a base do carro não é ruim, mas nos falta consistência. Precisamos de um carro que nos permita atacar sem medo de perder a traseira. Essa atualização é um passo importante nessa direção. Os dados iniciais dos simuladores indicam ganhos imediatos na ordem de 2 a 3 décimos por volta, dependendo do circuito. Em pistas como Zandvoort e Suzuka, onde estabilidade em curvas rápidas é essencial, a nova suspensão pode fazer a diferença entre disputar um pódio e terminar fora dos 5 primeiros. Em traçados mais lentos, como Singapura, o ganho viria principalmente no controle de tração e gerenciamento térmico dos pneus traseiros. A decisão de introduzir essa atualização já na próxima etapa também carrega um peso estratégico. A Ferrari quer usá-la como base para validar conceitos que serão fundamentais no carro de 2026, quando o novo regulamento técnico entra em vigor.
A equipe sabe que cada quilômetro rodado com a nova suspensão é uma oportunidade de aprender e ajustar parâmetros que serão críticos no novo projeto. Portanto, além da urgência de resultados, há uma preocupação de médio prazo com a continuidade do desenvolvimento técnico. Nos bastidores, a pressão também aumenta. Após um início de temporada abaixo das expectativas, os rumores sobre mudanças na direção técnica voltaram a circular. O desempenho da Ferrari nas próximas corridas será decisivo para manter a estabilidade interna e preservar a liderança de Fred Vasseur, que ainda tem a confiança da cúpula, mas já começa a sofrer questionamentos de parte da mídia italiana e até de ex-dirigentes históricos da escuderia. O momento, portanto, é de tudo ou nada. A Ferrari chega à próxima corrida com uma das atualizações mais aguardadas da temporada. O novo sistema de suspensão traseira não é apenas uma tentativa de melhorar tempos de volta, é uma declaração de intenções. Mostra que a equipe está disposta a correr riscos técnicos, abandonar antigas convicções e buscar inspiração até nos rivais para voltar ao topo. Resta saber se os resultados em pista vão corresponder às promessas de Maranello. Se tudo correr como planejado, a Ferrari poderá iniciar uma curva ascendente que a coloque novamente entre as favoritas. Caso contrário, a temporada 2025 poderá ser lembrada como mais uma oportunidade desperdiçada por uma equipe que tem talento, recursos e pilotos de elite, mas que ainda luta para reencontrar a consistência e a excelência que definiram sua história. Lewis Hamilton chegou à Ferrari como um símbolo de uma nova era. A contratação do heptacampeão mundial foi recebida com euforia em Maranello e também entre os torcedores da escuderia italiana, que viram no britânico a figura ideal para liderar o renascimento da equipe mais tradicional da Fórmula 1. A experiência, o talento comprovado e o histórico de conquistas faziam de Hamilton a aposta certa para conduzir a Ferrari de volta aos títulos que lhe escapam desde 2008. Mas, ao contrário das expectativas, os primeiros meses de Hamilton como piloto da Ferrari foram marcados por turbulência, frustração e críticas crescentes. O início da temporada 2025 não foi apenas decepcionante do ponto de vista coletivo, mas particularmente frustrante para Hamilton. Mesmo com alguns flashes de velocidade e talento, como a pole position e a vitória na corrida sprint do GP da China, o desempenho geral do britânico tem sido abaixo do que se esperava de um piloto com sua bagagem. Em diversas corridas, Hamilton ficou atrás de Charles Leclerc tanto em classificação quanto em ritmo de corrida, e em outras tantas teve atuações apagadas, prejudicadas por estratégias erradas, erros próprios ou pela dificuldade em domar um carro instável e pouco confiável. As críticas não demoraram a surgir. Parte da imprensa europeia passou a questionar se Hamilton teria feito a escolha certa ao deixar a Mercedes, e alguns comentaristas chegaram a insinuar que o piloto não consegue mais entregar performance de elite com a consistência que demonstrava anos atrás. A transição para a Ferrari, com um carro de filosofia completamente distinta da Mercedes, revelou um período de adaptação mais longo e árduo do que o previsto. Embora Hamilton tenha mostrado lampejos de competitividade, como no GP da Austrália, onde superou Leclerc no qualifying, ou na Áustria, onde se manteve entre os 5 primeiros durante boa parte da prova, os resultados concretos ainda não refletem sua estatura na categoria. Para agravar a situação, os erros começaram a se acumular. No GP do Bahrein, Hamilton largou mal, caiu posições e não conseguiu se recuperar. No GP do Japão, cometeu um erro ao atacar os limites da pista em alta velocidade e danificou o assoalho do carro, comprometendo seu ritmo por toda a corrida. No GP da China, cruzou a linha de chegada no pódio, mas foi desclassificado junto com Leclerc por irregularidades técnicas no assoalho do SF25, um golpe que gerou constrangimento dentro da equipe e intensificou as críticas externas. A narrativa em torno de Hamilton mudou rapidamente. Aquilo que começou como um conto de redenção, o campeão consagrado vestindo o vermelho da Ferrari, passou a ser encarado como um experimento arriscado. Alguns chegaram a questionar se a idade de Hamilton estaria afetando seu desempenho, ignorando o fato de que, mesmo aos 40 anos, ele permanece em excelente forma física e mental. Ainda assim, a pressão sobre ele aumentou exponencialmente, especialmente nas mídias italianas, conhecidas por sua intensidade e por não pouparem críticas, mesmo as maiores figuras do automobilismo. Dentro da Ferrari, o ambiente também passou a ser mais tenso. Embora publicamente o discurso continue sendo de apoio irrestrito a Hamilton, nos bastidores sabe-se que há preocupação com a falta de resultados expressivos. Leclerc, por mais que também enfrente suas dificuldades, já conhece o time, o carro e os engenheiros, e tem conseguido extrair um pouco mais de performance em classificações e corridas. Hamilton, por outro lado, ainda parece estar ajustando a sintonia fina com a equipe, especialmente no trabalho de acerto de carro e nas comunicações de rádio, que em algumas corridas foram marcadas por confusão ou atraso na resposta às mudanças de pista. Há também um componente emocional em jogo. Acostumado a liderar projetos vencedores na Mercedes,
Hamilton agora se vê em meio a uma equipe que ainda busca reencontrar seu caminho. A cultura da Ferrari, com seu peso histórico, pressão política interna e expectativas desproporcionais, é diferente de tudo o que ele viveu antes. Mesmo figuras lendárias como Alain Prost, Fernando Alonso e Sebastian Vettel sofreram para se adaptar ao ambiente ferrarista, e não é surpresa que Hamilton também enfrente esse desafio. A diferença é que, em seu caso, a cobrança é amplificada pelo fato de ter sido contratado como peça-chave da reconstrução. Apesar de tudo isso, Hamilton tem mantido um discurso sereno e confiante. Em entrevistas, tem reconhecido as dificuldades, mas reforçado seu comprometimento com o projeto. Ele sabe que a adaptação leva tempo, que o carro ainda tem limitações importantes e que a equipe está trabalhando para oferecer um pacote mais competitivo. Mais do que isso, ele demonstra maturidade ao não entrar em conflitos internos e ao buscar, sempre que possível, proteger os engenheiros e mecânicos das críticas externas. Em uma declaração recente, Hamilton foi direto ao dizer que a temporada ainda está viva e que acredita firmemente que os resultados virão. Ele ressaltou que os dados das últimas corridas mostraram evolução no ritmo de corrida e que, com as atualizações planejadas para o carro, especialmente na suspensão traseira, será possível atacar mais, confiar mais no comportamento do carro e, finalmente, lutar nas cabeças. O que também deve ser considerado é que, embora os números absolutos de pontos não impressionem, Hamilton ainda é um dos pilotos com melhor índice de aproveitamento em classificações, e seu trabalho de feedback com os engenheiros tem sido crucial para direcionar o desenvolvimento do SF25. Nas simulações e no trabalho de pista com pneus desgastados, Hamilton tem demonstrado o mesmo feeling refinado que o levou a tantos títulos na Mercedes. A diferença é que agora o carro nem sempre responde à altura das suas decisões, o que torna o processo frustrante até mesmo para ele. É preciso lembrar que a trajetória de Hamilton é marcada por altos e baixos, mas também por reações impressionantes. Em outras temporadas em que enfrentou dificuldades, o britânico conseguiu dar a volta por cima com consistência e inteligência. O que está em jogo neste momento é se a Ferrari conseguirá fornecer as ferramentas necessárias para que ele possa, mais uma vez, transformar crítica em combustível. O GP seguinte, com as novas atualizações mecânicas, será fundamental nesse sentido. Será a primeira vez na temporada que Hamilton terá à disposição um carro com características ajustadas especificamente para seu estilo de pilotagem. Caso consiga aproveitar esse novo momento, reverter os erros do passado recente e extrair todo o potencial do SF25 modificado, Hamilton poderá calar os críticos e mudar completamente a narrativa do seu primeiro ano de vermelho. Se fracassar, no entanto, o questionamento será inevitável. Teria sido o maior erro de sua carreira trocar a segurança da Mercedes pela incerteza da Ferrari? O tempo, como sempre, será o juiz. Mas uma coisa é certa, Hamilton não chegou à Fórmula 1 para ser coadjuvante. E se há algo que ele sabe fazer como poucos, é responder na pista quando o mundo começa a duvidar. A próxima corrida pode ser o início dessa resposta.